Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso podcast. É o Podpack, podcast da Pernambuco Consultora. Se inscreve no nosso canal, por favor. Entra no nosso Instagram. Nosso canal do YouTube é Pernambuco Consultora. Nosso Instagram é Pernambuco Consultora também. Entra no meu Instagram, Mariana Vanderlei 1. Curte nossos vídeos, se inscreve, ajuda, manda comentários para que a gente possa cada vez melhorar esse projeto e trazer temas relevantes para vocês. Queria começar nosso episódio pedindo duas desculpas. Primeiro que eu tô rouca, mas o conteúdo merece meu esforço total e o convidado também. E segundo que eu esqueci de avisar que eu teria uma parceira para nossa produção, para a gente dividir o microfone. Então, teremos mais uma novidade no nosso episódio, que quem sabe não será um formato que irá viralizar pelo mundo inteiro, que teremos duas pessoas com apenas um microfone e vai virar moda. E, por favor, digam se vocês gostaram desse novo formato. Enfim. Olá, meu nome é Tânia Rufino, eu sou superintendente comercial e marketing da Pernambuco Consultora e estou hoje aqui com o privilégio de dividir a sala com Mônica Mercedes e dividir o microfone com Mariana. Olha, eu vou até botar o óculos para poder ler o seu currículo, Mônica. Gente, a gente vai conversar com Mônica Mercedes. A gente estava aqui antes de começar o episódio falando há quanto tempo a gente já se conhece, né? Muita história. E, Mônica, quando surgiu o seu nome, eu fiquei pensando, meu Deus, o podcast acho que foi feito para Mônica. Sério, porque tanta coisa que a gente vem trazendo faz parte da tua história também, né? Da tua história profissional. Mas, pessoal, vocês merecem saber o currículo da pessoa que está aqui. É economista pela Universidade Federal de Pernambuco. Pós-graduada em Engenharia Econômica pela Universidade Católica de Pernambuco. MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. MBA em Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela Fundação Getúlio Vargas. Master, meu Deus do céu, muito mega chique. Master em Planification e Gestão Organizacional pela Universidade Autônoma de Madrid. Mestrado em Gestão de Empresa pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Eu nunca tive uma pessoa com um currículo tão lindo, tão vasto. Formação em Análise Técnica, Bolsa de Valores, arrasou. E Wine Spirit Education Trust. A gente quer primeiro saber se Wine Spirit Education, se é de vinho. Estamos curiosas. Eu amei esse, eu quero fazer. E tem outras atribuições, né, Mônica, tua aqui da tua história, que você trabalhou na QGDI, né, atuação lá 10 anos na empresa. Tem a questão do IVV, né, que você trabalhou também. Foi lá que a gente acho que se encontrou pelo... dizem que eu sou a mãe do IVV, né? A mãe do IVV, né, lá junto com o Sinduscom. Então é isso, a ADEME, né, por 3 anos, responsável pela implantação da pesquisa, né, do IVV. Enfim, obrigada, Mônica, por estar aqui com a gente. Eu e Tânia, a gente, assim, tem um plano mirabolante de lhe usar, assim, durante esse nosso tempo, mas queria realmente agradecer. Porque você, não só, a gente conversando aqui antes, não só conhece do mercado imobiliário, como conhece de muita coisa, e vem acompanhando a gente nessa jornada, né, de negócios, de mercado, que é uma jornada... Ela é árdua, mas é prazerosa. Sim. Né? Ela tem seus trancos e barrancos, mas ela é prazerosa. Mônica, a gente estava conversando que você tem como se fosse uma bola de cristal, né? Porque você traz coisas pra gente que dão direcionamentos, que contam um pouco de como vai ser os caminhos do mercado. Já nem nunca falava. Pois é. Tô adorando, Não pode vai continuar. dar certo isso. Eu nem sabia que eu tinha esse poder todo. Né? Aí tu tá amando, né? Se ouvir, se ver nos nossos olhos, né? Sim. E aí a gente queria, assim, tipo, como foi que você começou? Como foi que começou essa tua história voltada para os números, para as pesquisas, para entender esse mercado, para os dados, né? Mariana até disse, será que ela dorme e acorda nos números, né? Mônica, eu juro que eu pensei isso. Eu pensei, como é que Mônica deita, fecha o olho
e fica pensando nos números Eu cruzando. medito, Mariana. Eu fiquei pensando assim, como é que ela deita e fecha o olho e fica aquele número que vem, peraí, aquele número que vai e tal, Sério, fiquei pensando nisso, não foi? A gente conversou sobre isso. Mas, enfim, assim, como você teve a delicadeza de ler aí meu currículo aí, meus anos e anos de estudo, mas eu não posso deixar de agradecer, né? Esse convite aí para conversar um pouquinho aí com vocês, que isso é uma coisa, para mim, extremamente prazerosa, porque são décadas, né, de observação do mercado imobiliário e, evidentemente, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Então, essa história de repente, comecei a fazer um curso de economia, depois fui para outro curso, fui, e teve um dia que alguém me perguntou, mas aonde você vai com tantos cursos assim, diferentes? Eu disse, olha, eu estou atrás de conhecimento, e os conhecimentos, eles se, né, entrelaçam. Tanto é que aí a história do vinho, né, que é uma paixão minha, eu disse, olha, eu gosto de tomar, no caso, eu gosto de saborear, eu gosto de sentir, mas eu queria entender um pouco mais. Então, eu fui fazer cursos... saber o que está tomando. Exatamente, cursos mais assim, específicos para poder eu ter um pouco mais de propriedade do que eu estava falando. E a história do mercado imobiliário foi assim, tanto quanto curiosa, né? Ou seja, quando eu fui estagiar na Federação das Indústrias, já existia um trabalho lá de pesquisa de indicadores industriais para os setores da indústria de transformação. Não tinha nada para a construção civil. Então, os empresários, os presidentes dos sindicatos da época, ficavam muito assim, despreparados para falar ao mercado, para falar à imprensa, para até defender um pleito, porque não havia estatística. E teve um desafio de implantar, no caso, assim, um indicador que não era o IVV, era um outro indicador, um indicador do setor da construção civil, de performance, de vendas, no caso de emprego, de salários pagos, tal. Era um indicador muito semelhante ao que existe. Ainda existe essa pesquisa hoje da indústria de transformação. E foi assim que eu comecei a atuar na construção civil. Então, você nem foi para o mercado imobiliário, assim, propositadamente, não, né? Não, eu fui porque eu estava, no caso, terminando o curso de economia e surgiu essa vaga de estágio, eu fui. E no setor econômico existia esse trabalho. Aí eu fui e fiquei lá. E, evidentemente, depois que eu me formei, nesse meio tempo, eu não sou assim tão doida como Mariana em termos de 24 horas no ar, mas eu chego perto, né? Eu chegava perto. E nesse meio tempo eu ainda dava aula de matemática, né? Numa escola, tal, assim, enfim, para preencher meu tempo mais de uma forma produtiva. E aí, quando, evidentemente, eu me formei e fui contratada, no caso, fiquei na FIEP, então essa pesquisa foi indo, depois de um tempo ela se transformou no que hoje é o IVV, né? Em uma reunião lá, olha, a gente precisa de estatísticas. Vamos esclarecer aqui para as pessoas o que é IVV. Sim, é o Índice de Velocidade de Vendas, né, do mercado imobiliário. Boa, Tânia, você tem que fazer isso mesmo. Então, assim, a gente teve uma demanda de um grupo de empresários que se reuniu. Mônica, explica um pouquinho hoje da importância também do IVV para o mercado. Vou chegar nele. Esses empresários se reuniram, no caso, na Federação das Indústrias, junto com o presidente à época. Olha, a gente precisa, né? Precisa de estatísticas para poder a gente ter como acompanhar, como, inclusive, tomar decisões para o nosso negócio e tal. E aí montou-se esse trabalho, né? Lá, a gente já tinha essa experiência, nessa época já chefiava o departamento econômico, a gente montou esse trabalho. E havia, evidentemente, uma cooperação. Eu dizia que eu tinha estagiários muito chiques, porque os empresários, os donos ficavam dizendo, fulano, manda a informação, porque, assim, houve essa confiança, no caso, na instituição para fazer. E foi assim que tudo começou. E como o setor sempre foi muito participativo, muito dinâmico, a gente fazia aquelas apresentações no Sinduscom, na ADEME, havia muita, no caso, colaboração deles em relação às informações, e assim foi. Então, esse índice, ele traz esse sentimento do que está acontecendo no mercado, ou seja, não, eu sempre falei e reforcei muito, isso é uma pesquisa amostral, então você tem que olhar, não é um número, mas a tendência, está crescendo, não está crescendo, para onde é que os bairros estão se movimentando, o que as pessoas estão querendo, e a gente foi criando essa cultura no empresariado local, né, de ter esses números, interpretar esses números e bem usar esses números nos seus negócios. E depois a coisa foi evoluindo e a gente começou a fazer também trabalho de estudo de demanda, né? Porque eles entenderam que era importante ser feito. Então, a gente fez um estudo, acho que uns 5, talvez, não lembro mais. Estudos de demanda porque a gente está medindo agora o que a gente está vendendo, mas a gente quer entender o que a gente deve lançar. E aí foi quando a gente foi ouvir o mercado, ouvir as pessoas, quais eram os anseios. Eu estou falando eu me lembro, Mônica, há muitos anos. Eu me lembro que existia uma coisa muito fechada no mercado imobiliário, que ninguém queria dizer para ninguém
era quanto tinha vendido, né? Porque lá era dizer quantos de 2 quartos você vendeu, quanto de 3 quartos. Tinha que dizer o preço, porque também tinha que dar quanto o mercado imobiliário de Recife estava o metro quadrado, o bairro. E no começo era uma coisa assim, veja, todas as indústrias sempre disse. Sempre você viu na mídia, indústria farmacêutica, né? Indústria agronegócio. E o mercado imobiliário era um negócio fechado danado. Era bastante. Ninguém queria dizer. Queria né? informação, mas não queria Não dar queria informação. dizer, Então, ficava nessa situação. Assim, olha, então, inclusive... Foi assim, um desafio aí enfrentado e inclusive, superado. eu vou contar aqui um bastidor aqui, que assim, como ficou numa instituição neutra, né? Então, foi se adquirindo confiança. Mas eu tive uma oportunidade de ter recebido, né, uma pessoa lá para testar o grau de seriedade da gente, né? Chegou lá com a conversa assim e tal, querendo ver a informação, e eu, logicamente, eu fiz de conta que não estava entendendo, recebi muito bem e foi embora sem o que ele queria, né? Porque a gente tinha realmente um trabalho muito sério a fazer. E aí, durante 15 anos, né, eu coordenei esse trabalho, né, e, paralelamente a isso, eu consegui dar alguns apoios, algumas consultorias a algumas empresas, fazendo outros trabalhos também no mercado, ouvindo as pessoas, sugerindo algumas informações de empreendimentos, localização e tal. Foi quando... Né? Não sei nem se eu já me adiantei muito, mas estou contando um pouco a história. Foi quando, a gente assim, vai e volta. Eu fui fazer esses 2 mestrados, assim, eu terminei fazendo as minhas dissertações no setor imobiliário. Cheguei até a entrevistar. Eu me lembro. Eu não lembro. sei dessa, me conta. Eu entrevistei, evidentemente, vários empresários para poder entender. Falava um pouco assim, como é que era essa história do financiamento direto, né? Porque foi a época que os financiamentos habitacionais desapareceram, que os empresários tiveram que fazer a função de banco, né? Então, como é que é isso, né? Então, tiveram que aprender, no caso, a trazer para dentro de casa essa gestão, que não é fácil, né? Então, assim, aí eu fiz esses dois temas estudando, evidentemente, o mercado. Isso já era perto de 2009, quando eu estava terminando o segundo mestrado, que veio o convite da Queiroz Galvão de eu ir integrar o time, né? Eu disse, bom, eu vou mudar de lado de calçada, né? Durante muito tempo eu fiquei dando, assim, sugestões de consultorias. Que eu fiquei morrendo de ciúme. Teve uma vez... Sabe o que é que eu queria? Vamos levar a Mônica. Toda vez que ela falar o nome da concorrente, fazer assim, pi, pi. Mas estou contando a história. Tô brincando, Mônica. Estou contando a história. E aí veio esse convite, no caso, assim, eu disse... Nossa, eu vou deixar, no caso, né? E vou cruzar o outro lado da rua, porque era uma experiência, para mim, muito rica, porque eu ia vivenciar toda a cadeia do negócio imobiliário, ou seja, de você, né, que é uma cadeia, né, complexa, longeva, e assim eu disse, já que eu estudei tanto, fiz tantas coisas nesse sentido, agora eu vou botar a mão na massa. E foram quase 10 anos de mão na massa, literalmente, que foram assim, anos que eu digo, não tem pós-doutor, né, no setor que me trouxesse, diante de tudo que vivenciei e aprendi, e logicamente, outras habilidades que foram surgindo, né, no meio do caminho, a gente foi implantando também. E aí foi isso, assim, de alguma forma, esses meus mais de 30 e tantos anos aí de experiência no mercado. Porque você conseguiu ter a parte de acadêmica, sim, de economia, né, a parte da indústria e a parte da prática lá na Queiroz. Você conseguiu e a parte de gestão, né? Porque, de alguma forma... Sim, de gestão também. Os 2 mestrados também tinham a ver com isso, né? Ou seja, então, assim, por muitas vezes em reuniões de diretoria, quando a gente estava, que tinha alguma determinação, assim, eu estudei isso, eu vi isso no livro, eu achava interessantíssimo, porque você ficava relacionando coisas... A prática com a teoria, sabe? A teoria, né? E aí, depois que encerrei o ciclo lá, né, eu disse, agora eu vou dar uma respirada, né, pensar um pouco no que vou fazer. Ô, Mônica, mas lá você fazia essa parte de pesquisa de mercado ou fazia de desenvolvimento de produto? Não, havia uma área de inteligência de mercado, né, que eu fui, no caso, para fazer essa condução, mas assessorar diretamente o presidente. Né? Então, eu fazia essa parte de inteligência, assim, a gente cobria todas as regionais, São Paulo, Rio, Salvador, Brasília aqui, mas também tinha essa parte de apoiar a diretoria e a gestão no controle dos indicadores, ou seja, as métricas que a gente, lógico, todo gestor tem que estar acompanhando, né? VGV, lançamento, estoque, distrato, que foi aquela loucura, porque qual é a empresa que se preparou para ter dentro de casa um processo de distrato?
Então, o sistema não tinha isso. Tudo, né? Ninguém estava preparado tudo, para né? isso. Financeiro, legal, jurídico, equipe. Até para atender gente, a gente não tinha, né? Até Exato. nem para atender, tu lembra, né? E aí Na foi época, Mônica, a gente até aqui tomou iniciativa e criou um setor específico para resolver todos os assuntos do cliente. Porque o que a gente sentiu? Existia uma demanda pelo distrato, muitos clientes eram muito mais psicológico do que real. E a gente disse, não, a gente tem que escutar o cliente, entender o que o cliente precisa, né? E resolver a vida do cliente. Então, inclusive, era solução imobiliária. Né? Então, assim, nem era distrato o nome. Era tipo, vamos resolver a vida do cliente. E, assim, eu até me arrepio falando, porque foi emocionante. Quantas pessoas a gente conseguiu resolver e ajudar tanto o cliente quanto a empresa. Né? Sem Porque foi um dúvida, momento Tânia. muito difícil. E a gente só conseguiu passar por esse momento porque a gente pensou e agiu. Né? A gente pensou, viu o que estava acontecendo e conseguiu agir rapidamente. Né? E aí eu até emociono quando falo, né? E fui eu botar todo mundo na minha sala. Dizer, olha, a gente não precisa mais de vender, de marketing, não precisa nada. Agora precisa agora outro. O negócio é outro. Porque como é que eu vou vender Isso se é tá todo mundo atitude, né? distratando? Isso é atitude. Ação! E foi legal porque teve gente que não se enquadrou e tava tudo certo. Sim. Tipo, isso não é para mim. Pessoas que estavam habituadas a trabalhar com uma coisa mais lúdica, né? Mas que naquele momento a gente não era o que precisava, não era o mais importante. E disse, olha, isso não dá para mim, quero partir. E foi legal, assim. Só pôde ficar quem Até dava a porque solução você tinha mesmo. que ir um pouco mais além do lado técnico, tinha o lado emocional, né? Pessoas, assim, bastante, assim, abaladas, desesperadas, enfim. Era todo um contexto que as empresas tiveram que se organizar para isso. Mas essa história de você fazer a escuta do cliente, havia todo um fluxo também de fazer uma escuta antes. Determinados produtos pedem isso, né? Tem uns que você, assim, não, a experiência já permite a gente ir com alguns elementos sem fazer uma coisa mais profunda, mas outros exigem. Mas aí, escutar antes, no caso de você desenhar realmente o produto, ou se desenhou, fazer o ajuste, um pouco antes do lançamento, fazer um pré-teste no stand, entendeu? No período do lançamento, fazer também um outro de, né, escuta, porque às vezes você corrige até uma comunicação. É uma coisa simples, assim, como foi que... Logicamente, estou falando de anos, né, mas hoje que você tem toda uma tecnologia para ajudar você a chegar. Como você chegou até aqui? Foi difícil porque a sinalização não estava, ou seja, coisas que no instante você percebe. Aí depois você vai, entrega, no caso, o produto, e só vai ter que ter contato com o cliente lá? Não, mas aí durante esse período de contato com o cliente, fazer uma escuta também no pós-venda, né? Sim. Depois, no pós-chaves, depois quando ele usa, né? Eu tive a oportunidade, quando eu ainda estava no mercado, antes de mesmo para trabalhar dentro da empresa, de fazer um trabalho de pós-ocupação para uma empresa, de uma pessoa extremamente rigorosa, exigente, perfeccionista que nem você, por 3 oportunidades. Eu disse, interessante, não, mas eu quero ver, depois de 6 meses que a pessoa está usando, depois de 1 ano que a pessoa está usando, 1 ano e meio que a pessoa está usando, eu quero entender se aquelas coisas que eu, de fato, comprei com muito zelo e primor, elas estão funcionando, ou se alguma coisa começou a dar defeito. Então, isso é olhar para realmente o cliente. Aí, de repente, as pessoas... Eu não sei porque o fulano ali vende, dá certo e eu não dou certo. Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito isso de pessoas assim, Mariana fez, eu vou fazer também porque vai dar certo. Não é assim, né? Então, assim, você tem que ter esse olhar para o mercado consumidor constantemente. E ainda mais esse mercado hoje, que é um mercado bastante plural, né? No passado, você tinha determinadas verdades que hoje não se aplicam mais, né? Você tem hoje... Quantas gerações convivem no mesmo mercado hoje? Várias, né? Ou seja, antigamente você não tinha isso, né? E você, além de ter gerações que convivem no mesmo mercado, você tem pessoas com estilos, escolhas diferentes que influenciam e que você vai necessidades diferentes. Exatamente. Né? Então, você tem que ter produtos que se adequem a essas pessoas. Mônica, pensando nisso, conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia hoje. Porque hoje você é parceira da Core, né? Sim, Core Intelligence. Core Intelligence. E como é que funciona o teu dia a dia? Como é que é o teu desafio hoje? É pensar, é fazer as pesquisas, é entregar os dados, é pensar no quê? Como é que funciona também o teu dia a dia hoje? Meu dia a dia ele é bem eclético. Ele é dividido em mercado imobiliário, é dividido em gestão, e uma empresa de tecnologia que me apoia justamente por conta disso, da parte de gestão.
logicamente, eu estou sempre atenta aos... Não tem como eu não andar na rua, né? E ver um tapume assim, não olhar, Pois não eu fico pensando, fotografar. Mônica, isso, né? Ela não pode ver um outdoor, Não tapume, consigo. Isso né? não é só aqui não, né? Em qualquer lugar que eu viajo, assim, claro que eu chamo atenção, eu olho. Ficou uma coisa realmente assim, quando eu digo na pele, não estou dizendo nem que uma coisa, eu gosto disso. Então, assim, logicamente, eu estou sempre atenta aos movimentos do mercado. Eu estava conversando com Mariana aqui, falando que tinha visto alguns tapumes, no caso de vocês já sinalizados, com alguns lançamentos e tal. E eu fico observando, sim, isso e entendendo. E, logicamente, acompanhando os números, né? Porque os números, eles trazem informações para a gente, se, evidentemente, a gente olhar para eles de uma forma bastante isenta. Porque, às vezes, as pessoas se apaixonam e não querem ver o que é óbvio, né? Começa até a burlar o número para poder atender a sua expectativa, Pois né? Isso tem assim, um fim, né? Ou seja, o fracasso, né? Se você ficar se enganando, você não vai conseguir chegar onde você quer. A gente vai ler a pesquisa de Mônica, vai ter uma frase só porque aquela frase, tá vendo? Eu não disse que era, velho, às vezes nem é, tudo diferente, pegar só aquela frase, vai poder comprovar o que é, mas se não ler os dados corretos. Por exemplo, assim, eu estava vendo, né, o último relatório que saiu do IVV, né? Lógico, o filho foi ficar com outra mãe, né? Mas a mãe e o pai que está tocando hoje, mas está lá. O último resultado foi o de janeiro. E foi muito baixo o desempenho de vendas de janeiro. O IVV, que é a relação entre o que é vendido e ofertado, muito baixo. Aí, logicamente, o meu olhar já faz um cruzado, assim. Qual foi o último janeiro que foi assim? Então, esse foi o pior janeiro desde 2006, né? Então, assim, você vê... Porque janeiro não é um mês tipicamente ruim. Dezembro e janeiro... mas aí eu disse, bom, gente, e como é que está esse Janeiro não, janeiro vai melhor. né? E aí foi o inverso pra gente, no caso, né? Não sei como é que foram para as outras empresas, mas pra gente, dezembro foi muito bom, porque a gente teve o lançamento, janeiro diminuiu um pouquinho, mas agora já retomou novamente. A gente sabe que o impacto do lançamento ajuda muito, no caso, a você vender, né, mais e vender o teu estoque também, que às vezes está ali precisando de uma força, de uma visibilidade. Então, assim, e lógico, eu fico acompanhando não só o movimento local, mas o movimento nacional. O que está acontecendo? Porque, como eu tenho essa parceria com a Core Intelligence para fazer essa parte de inteligência de mercado, a gente está sabendo que nas outras localidades o mercado está se movimentando bem, né? Aí eu fui ver os números das grandes empresas de mercado, né, de capital aberto, que disponibilizam na Bolsa, né? E para ver se realmente se confirmava. E as que divulgaram, né, as prévias operacionais, porque eles não divulgaram ainda os relatórios completos, só acho que mais uns 20, 15 dias eles começam a soltar. Aí, de fato, a gente vê crescimento de 20% no trimestre, em relação ao trimestre passado. Ou seja, o movimento em outras localidades está um pouco diferente daqui, mas aqui eu estou falando só janeiro. Eu preciso ver o restante, né, fevereiro, março, para ver. Eu acho também, sabe, Mônica, que a gente teve um verão muito forte. Porque a gente vinha de um tempo, né, de pandemia, que as pessoas estavam muito em casa, enfim, sem poder viajar. E aí, assim, foi uma retomada de eventos, de festa, de verão, de carnaval, de tudo, viagens. De viagens. E isso dispersa um pouco. Mas, assim, para a gente o resultado também do trimestre foi muito positivo. Eu sempre digo, Tânia, assim, que isso que você trouxe é bem, bem ilustrativo para o que eu vou falar, que às vezes a gente acha que o concorrente do meu negócio é alguém que tem o mesmo negócio que a gente, mas não é. É quem desvia o dinheiro do cliente do bolso, né? Eu lembro muito bem, uma vez, a gente quando estavam surgindo as videoconferências lá no passado, assim, que aí teve uma hora que a gente conversou assim, olha, mas isso é concorrência direta para as companhias aéreas. Porque você tem aquele mercado de executivos que viajam, que deixaram de viajar. Imagine você ir para uma reunião em São Paulo, de 2, 3 horas, 7 horas para você chegar na reunião, se deslocar, chegar no aeroporto, 3 horas de voo, sair de Guarulhos para chegar lá. Ou seja, então, a videoconferência virou... O concorrente da companhia aérea virou o Google Meeting. E aí, no caso... Tempo é dinheiro, né? Então, imagina que o cálculo é imediato aí para o empresário de que não vale a pena gastar esse tempo. Quando você fala de um verão forte, de férias, de viagens, ou seja, as pessoas estavam com essas demandas reprimidas, sim. Né? Então, isso, de fato, acontece. Mônica, eu gosto muito, eu não tenho formação, né, em economia, sou formada em administração, mas eu gosto muito de números. Né? A gente tem o hábito muito, assim, de... Tudo é número. Hoje a gente estava falando disso. Olha, 7h58 já começa os relatórios no meu celular. 7h58 já começa. Porque, para mim,
vai fazer diferença como vai ser o meu dia de acordo com o que a gente vai receber. E a gente tem muitas métricas, né? Só que eu sinto uma certa, às vezes, dificuldade das pessoas acreditarem nos números. Como se número isso não é para mim, não. Isso é muito difícil. Por exemplo, vamos tratar uma pessoa do nosso mercado, o corretor, por exemplo. A gente já fez diversas reuniões sobre métricas. Minha gente, olha, para você vender um apartamento, você tem que ligar para tantos clientes, você tem que agendar tantos clientes, você tem que receber tantos clientes para fazer uma venda. Né? A gente até nisso, a gente tem métrica de acompanhamento. E eu percebo que as pessoas, de uma forma geral, não estão nem aí. Assim, não é que não estão nem aí, mas que querem o resultado. Não entendem a importância do número. Né? Porque se você parte de... vamos lá para um funil, como a Mariana estava falando. Se você tem um funil de entrada, que você tem um resultado de acordo com aquele funil de entrada, se você não tiver a entrada, você não vai ter o resultado. Você não mede a entrada. Não mede a entrada, você não sabe o seu final. Então... E, por exemplo, a gente está falando aqui de um índice que está disponível para todo mundo, esse IVV. Então, até para um corretor saber, até mesmo que ele não seja um economista, para ele saber o que está acontecendo. Ou se, por exemplo, ele, como um autônomo ou uma imobiliária, eu não vendi em janeiro, um exemplo. Será que eu fui sozinho? Né? Será que o problema é com a minha equipe? Ou será que é com o mercado? Será que é em Pernambuco? Ou será que é no Brasil? Será, né? Então, eu sinto uma certa desatenção com isso, porque tem tanta coisa disponível, gratuita. Hoje, gratuita, o acesso à informação, ele é muito democrático. Antigamente você tinha mais dificuldade, mas hoje você tem. Mas eu entendo essa resistência das pessoas a de alguma forma, parar na frente de um número, porque já vem com aquela resistência, eu não entendo. Aí, né, eu me lembro quando eu da aula de matemática, que chegava assim, professora, eu não entendi. Espera aí que eu vou explicar de outro jeito. Não entendi, vou explicar de outro jeito. Porque assim, a gente tentando fazer algumas analogias para a pessoa entender. E eu me lembro também que muitas vezes, quando eu falava dos resultados do IVV, porque eu fazia uma peregrinação, eu ia para a ADM, para o Secov, para o Sinuscom. Quando chegava no Secov, o alvo era os corretores. E eu sempre dizia muito isso, gente, vocês precisam, no caso, não só conseguirem ter esses números para vocês poderem argumentar com os clientes, ou seja, vocês entenderem o que é isso. E, claro, fazer a sua própria gestão do seu negócio, porque o próprio corretor não deixa de ser um negócio, entre aspas, empresa, individual. Né? A gente chama de eu-keep. Exatamente. Então, assim, o que você espera? O que você espera de você, no caso, como você está dizendo? No meu mês, né? Qual é o meu planejamento do ano? Ou seja, quais são as métricas que você quer para você alcançar aquilo ali? Eu quero vender, teoricamente, eu quero vender 10 unidades daquele empreendimento X. Ok. O que você vai fazer para você chegar ali? Porque querer só não adianta. É a mesma coisa. Eu quero perder 10 quilos. O que você está fazendo? Nada. Agora, se eu estou indo todo dia para a academia, reduzindo a minha ingestão de calorias, fazendo, evidentemente, uma nova mudança de hábito na minha vida, eu estou fazendo alguma coisa. Agora, querer só não, né? Então, assim, você precisa ter. E aí eu sinto que talvez eles não tenham essa... Não estou dizendo todos, né? Mas, assim, uma boa parte não se preocupa com aquilo. Se preocupa apenas com aquela venda e tal, sem se preparar, às vezes, para ela. Ainda mais quando você tem vendas de imóveis mais, né, sofisticados, mais caros, você está diante de um interlocutor que está extremamente informado. Já chega, já leu Infomoney. Tudo. Já leu, né? Tudo. Porque antigamente você ia para o stand de vendas para pegar o book, para ver. Hoje a pessoa já chega com todas as informações. Quais são os argumentos de venda que você vai colocar na frente do seu cliente? O produto você vai colocar sim, porque está ali, mas ele já viu todas as fotos no Instagram, né, viu tudo. Agora, o que mais você vai falar para ele, para que vai convencer? Então, são informações, são dados, são métricas, e você está olhando para isso, está olhando para o que você quer, as suas métricas do mês. Ou seja, é a gestão do seu próprio negócio, do corretor, estou falando, né? Ou seja, casado com o negócio de vocês. Então, essa questão de medição, e aí puxo muito para essa história da gestão, que aí é a outra vertente do meu dia, que é dar assessoria e apoio aí a gente estava no dia de Mônica, a gente já está indo já a história.
Não, eu estou falando assim, porque assim, eu me dedico à parte do mercado imobiliário, mas eu dou muito apoio de planejamento estratégico a outras empresas. E aí, de novo, é sempre o desafio. Aí, assim, olha, eu sempre digo assim, suba um degrau por vez. Meça o que realmente é importante, porque às vezes a pessoa mergulha num monte de coisa que não precisa, fica perdido e aí não quer mais, ou seja, não atingiu o que você queria, ou seja, a informação para você tomar a decisão. Você precisa, todos os dias, você também, eu também, de informações para tomar decisão. Ah, pronto, vocês me convidaram para esse podpack. A primeira coisa que eu disse, eu disse, olha, eu estou com um problema de voz, vou precisar ficar mais de tempo. Qual é o dia? Ah, não, amanhã tem uma reunião, não posso. Eu preciso de informações para tomar uma decisão, se eu posso ou se eu não posso. Vocês são assim, ou seja, vendeu ou não vendeu? Quais são as suas metas anuais? Ou seja, quais são as suas metas mensais de VGV, né? De baixar estoque? Ah, não baixei. Aciona o pessoal e vamos fazer uma reunião para a gente fazer uma ação. Sem informação, a gente não consegue fazer isso. Boa informação. Porque esse negócio de volume de informação não significa que a informação ela é a informação que você precisa. Às vezes, você precisa de uma informação só. Aquilo ali vai fazer a diferença. Eu sinto que tem informações que são mais detalhadas para a empresa, para a tomada de decisão, e tem informações que são bem simples, que pode ser, às vezes, num caderno. Né? A gente tem o hábito de ter reuniões que a gente chama de pontos de contato, chama reuniões PC, né? De ponto de contato. E hoje a gente estava numa reunião exatamente fazendo isso, que não é muita coisa difícil, né? A gente estava com a gerente nossa conversando e ela dizendo, meu Deus, eu acho que eu não vou bater a minha meta. Veja, como é importante. Hoje é dia 18 e ainda tem o mês todo. Se ela não vier acompanhando diariamente, ela não vai saber se está perto ou se está longe. Então, lógico que tem relatórios que são mais elaborados, que, né, de projeções e tal, mas tem coisas que são muito simples, né? Eu vejo, né, que assim, bota num papel, né, às vezes. A gente, por exemplo, a gente fez um evento esse final de semana. Foi perfeito. A gente tinha 60 e tantas agendamentos, 30 e tantas confirmações. Quantas pessoas foram? Deu 30%. 30%, pronto, a gente já sabe que é 30%. Esse 30% nos acompanha em diversas ações de eventos, de mini-eventos. Então, é assim. Então, a gente pode fazer a conta inversa. E eu me sinto assim, na responsabilidade de conversar com as pessoas que façam a própria. Né? Que o corretor tem que fazer as 10 ligações, 20 ligações do dia. Porque não precisa ter estudado economia. A economia, acho que lhe ajuda a ter uma visão geral das informações que você recebe. Sim. Né? E você tem algum caminho que você pudesse dizer para as pessoas, assim, como dica? Minha gente, pelo menos busquem semanalmente ou diariamente, sei lá, um site específico. Porque, às vezes, sabe, Mônica, a pessoa fica pensando, vamos até sair um pouco do mercado imobiliário. Esse negócio de economia não é para mim, não. Taxa de juros não tem nada a ver comigo. Não tenho dinheiro aplicado em bolsa de valores. Então, para que eu saber se a bolsa da Apple subiu ou caiu? Eu não tenho rios de dinheiro no CDB, sei lá o que é taxa Selic, né? E termina que a gente tem que ajudar as pessoas, que aquilo ali interfere no pão da pessoa, no café da pessoa que a pessoa vai tomar, na passagem de ônibus que a pessoa... E teria alguma coisa que a gente pudesse dizer, assim, pelo menos olha para isso, minha gente, que isso aqui vai interferir na tua vida. Sei lá, olha para isso que é um caminho, o pão vai ficar mais caro, minha gente, ou vai ficar mais barato, tá na hora de, sei lá, eu acho que a gente tem aqui um canal de informação para ajudar as pessoas a se planejarem, a se programarem, sei lá, a entender, sabe, essa coisa da gestão própria, né, da informação, sei lá. Acho que a primeira coisa é você olhar para a sua carteira, né? Ou seja, é mais fácil quando você está vivendo na pele aquela situação de você entender. Porque se você vai para a coisa mais abstrata, aí você já começa a ter a rejeição. Mas aí você pensar, taxa de juros, estou falando assim, na categoria dos corretores, taxa de juros é uma informação que eles deveriam acompanhar? Sim, sempre. Muito, né? muito. Aí, muito. De ontem para hoje mudou, o Banco Central baixou, não sei o quê. Isso é uma informação importante, porque está vinculada ao dia a dia do mercado imobiliário.
Ok, ah, mas é complexo. Sim, mas vamos lá. E a sua vida, né? Como é que você administra a sua vida? A taxa de juros vai influenciar a sua vida. Você comprou hoje uma coisa custando R$10, amanhã custando 15. Ah, eu me lembro que de uma situação bem interessante. Eu com a minha sobrinha, eu não gosto de um chocolate, não me lembro mal o que era. Não, tia, era 10, agora é 12. São só R$2. E você não vai raciocinar em reais. Porque não é assim a conta. Porque se você for desse jeito, você não entende o que é juros. Aí fui explicar para ela e tal. Então, é isso que eu digo. Traga para o seu dia a dia. O que isso vai impactar? Então, mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava na fila do supermercado há umas 3 semanas, perto aí da Páscoa. Aí ela vinha, tinha um senhor com um filho e a mãe, né? O menino queria um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, R$90. Meu Deus. Não vou nem dizer a marca, mas um ovo de Páscoa, Eu fiz R$90. isso com meu filho também. Eu fiquei assim, Lá em casa teve perplexa, zero, e só fiquei ganharam. acompanhando a discussão dos 3, né? Porque Quase 90... que eu me metia, quase. Aí o pai disse, isso Com é um licença. absurdo. R$90. Aí, lógico, você vai olhar a quantidade de chocolate que tem ali. Se você pegar R$90 para comprar chocolate em barra, você vai levar chocolate para você comer o ano todo, né? Mas não, é o formato do ovo, é a simbologia e tal. Isso não faz sentido, né? Aí o menino chegou, papai, mas está em promoção. Aí eu fiquei mais ainda curiosa para saber de 90 para quanto foi, né? Aí o pai, está em promoção? Aí ele foi correr buscar a plaquetinha. Estava de 90 por 70. Mas R$70 num ovo de Páscoa. Ainda. É muito caro. É Então, muito dinheiro. logicamente, você precisa estar atento a essas Mônica, coisas. sabe o que eu fiz com meu filho? A gente foi, né, na casa dos frios. Sim, peraí, levaram o ovo de Páscoa de R$70. Levaram, porque a mãe Meu Deus, intercedeu. minha gente, O pai não queria, R$70. mas a mãe disse, eu já prometi, mãe, né? Eu já prometi, Meu não sei o Deus. quê. E eu fiquei assim... R$70 é uma camisa que vai quase- usar uma quase camisa, que eu me meto um na história, short. sabe, assim. Mas eu me segurei, né? Porque a mãe chegou ali, eu digo, eu não vou criar casa, mas eu fiquei... O menino com aquela cara, eu não sei se ele ia dar namorado ovo de Páscoa ou não, mas eu sei que essa cena me chocou, porque eu disse... De jeito nenhum, que eu não... Aí, assim, eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, que é anestesista. Aí, quando às vezes a gente tá junto assim, que ela vai comprar uma coisa, eu fico puxando ela. Não dá para sair contigo. Tu faz conta de tudo. Tudo não tu sei o acha quê. caro, Mônica. É bem que eu sou anestesista, anestesia a minha cabeça, aí não quero nem saber e gasto, mas não pode ser assim, porque senão você não consegue chegar no seu objetivo, né? Não, e a Então, eu diria importância de isso, ensinar trazer, também sabe? para os filhos, né? É. Tipo, meu filho aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele queria o ovo de Páscoa e aí eu fui mostrar para ele, ó, quanto custa o ovo de Páscoa, quantos gramas de chocolate tem aqui. Se você levar esse outro chocolate aqui, que nem era barra, era M&M. Quantos M&Ms e quantos gramas você compra? Ele fez o cálculo. Aí eu, e agora? Você prefere o quê? É lógico que ele levou M&M, né? Então, assim, tipo, eu gastei o mesmo valor, porém, ele teve um ativo muito maior. Tipo, ele recebeu muito mais chocolate. Então, isso é um aprendizado, né? Exato. Só porque o formato do ovo é um ovo. Mas você teve que dar a informação pra Sim, ele, tive que entendeu? dar a informação para ele Isso, entender. E ele tomar a decisão. Isso. Né? Ele tomar a decisão e ele Pagaria entender. o ovo de Páscoa? Se ele preferisse. Aí era, se ele tivesse escolhido, eu ia pensar. Mãe, né? Não, você ia ter Essa que dar o coisa. ovo de Páscoa do menino. É claro que a gente sabe que tem situações que tem um emocional envolvido, né? Sim. E lógico, e a gente voltando para a história da compra do imóvel, é muito envolvimento emocional, muito, né? Em relação a os olhos brilham, o corpo fala, às vezes é a economia de uma vida inteira, né? Que a pessoa tem ali para, de fato, comprar aquele bem. Então, você que está do outro lado, né, fazendo esse tipo de abordagem, no caso do papel ali do corretor de imóveis, assim, é um momento muito singelo. Você precisa estar muito assim, afinado com o que você vai dizer para poder você fazer uma venda não só consciente, mas convincente, né? As pessoas não podem só querer vender, tem que convencer, né? Convencer no sentido que é, de repente, um bom negócio, que está sendo um investimento que vai valer a pena. Porque as pessoas dizem, mas assim, hoje tem a questão das pessoas terem muito mais vontade apenas de usar do que ter, né? Aquela questão da usabilidade muito forte. Dessa geração, mas assim, de alguma forma, alguém vai dormir em algum canto, né? Esse canto tem que existir. Então, como é que você lida com essa geração? Como é que você tem essa interlocução com essa turma jovem, né? Que está chegando, que é um novo mercado, são aspirações, que são desejos completamente diferentes. No meio disso tudo acontece a pandemia, que traz assim a nossa reflexão para o nosso interior, ou seja, dentro de casa, né? Eu me lembro que
algumas pessoas, assim, alguns até arquitetos, assim, alguns projetos conversando, sugeriram até tirar, antes da pandemia, diminuir a sala, porque ninguém usa a sala, não sei o que e tal. Mas, assim, o que aconteceu na pandemia? Você teve as áreas sociais de convivência muito usadas, né? As pessoas que tinham, evidentemente, cômodos menores, tal, mas foram para as varandas, foram para as salas, para as cozinhas. As cozinhas vieram para dentro da sala. A gente fala muito isso. Né? Mônica, a gente tem um projeto que foi pensado, né, justamente para isso, né? A sala virou a área de convivência da família, né? O ponto de encontro, digamos assim, porque as pessoas estavam nos quartos trabalhando, ou enfim, nos seus mini escritórios, e a sala virou um ponto de encontro, um momento que muito valorizado, né, pela família, o momento de cozinhar, o momento de estar ali junto. E a gente tem um produto dentro de casa, né, que é o Tamarineira Prince. Ele foi literalmente pensado para ter uma sala ampla. Ele é um apartamento na faixa de 66 metros quadrados, que quando você entra na sala, você olha e diz, meu Deus, esse apartamento tem 100 metros. Porque a sensação de amplitude que ele passa é justamente para você ter esse conforto na sala, esse ambiente para interagir. Então, assim, produtos, né, que são feitos para morar ou para alguém morar, né? Tipo, para você morar ou para alguém morar. Foi muito boa essa colocação, né? Então, alguém vai dormir ali. Alguém vai dormir ali. E muitas vezes, como você disse também, a casa, a pessoa vai comprar um apartamento para morar e vai ser a única compra da vida dela, de repente, né? Vai ser o único apartamento que ela vai comprar e que ela vai morar. Isso é um momento muito importante na vida das pessoas e tem que ser levado a sério. E na hora de desenvolvimento de produto, a gente pensa nisso tudo. Quais são as tendências, para que caminho que está indo o mercado, quais são as importâncias que estão se dando, né? Às vezes a gente olha para um apartamento do passado e pensa, mas para que essa cozinha tão grande? Para que essa área de serviço tão grande? Enfim, coisas que hoje não fazem mais sentido, né? Então aí a gente queria agora aproveitar um pouquinho da bola de cristal e saber para onde está indo o mercado. Minha bola de cristal. Eu queria ver os números da Mega Sena aqui. Minha bola de cristal virtual. A bola de cristal do mundo, que é igual aquelas do biscoitinho, aqueles 6 números do biscoitinho. Mas, olha, assim, uma das coisas que a gente não pode deixar, e, logicamente, vocês já devem estar atentos a isso, é entender que se tem uma nova movimentação chegando dessa nova geração, existe uma geração que está vivendo mais, né? Hoje a gente olha para pessoas com 60, 70, com um outro tipo de aspirações, qualidade de vida, motivações, desejos. Então, é um mercado muito interessante também aqui, que é um mercado que já fez algumas experiências na vida e sabe muito bem o que quer, né? Então, também é um mercado que eu percebo que está sendo pouco olhado, né? São demandas pouco olhadas e que, na verdade, jamais para aquelas imóveis para pessoas de melhor idade. Eu acho horrível isso, né? Não, mas imóveis para uma geração experiente. Eu fico até pensando que 60 anos, que idade é? Tipo, porque não é idoso, tá? Não é meia idade, porque meia idade é mais para 50, né? Não é idoso, na minha cabeça idoso é depois de 70 e pouco. Eu digo todo dia que eu quero chegar a Niemeyer, né? Que virou os 100 anos produtivos. 100 anos, 100 no mínimo. Então, isso é um mercado que eu acho que não está sendo muito bem observado, sabe? Qual é o que é que eles precisam, assim? O que é que essas pessoas almejam? A primeira coisa que eu digo é que jamais pensar num prédio só com acessibilidade. Ave Maria, o povo vai taxar. Prédio dos velhinhos de jeito nenhum, né? Mas, assim, gente idoso não quer coisa para idoso, né? Quer coisa... local que eles possam se encontrar, se reunir, conversar, né? Um local agradável, né? Que tenha realmente não só usabilidade interna, mas também na sua área de lazer, numa área de lazer mais natural, eu diria, menos artificial, sabe? Com mais coisas do que você realmente dá valor, né? Certamente uma árvore frondosa com uma... Olha aí, Tamarineira. Vai, Tânia, deixa Olha, eu vou logo visitar esse negócio aqui. Acho que na semana eu vou lá ver. Bora lá. Tudo que ela tá falando tem lá. Tudo que ela tá falando tem lá. Mas foi. Inclusive, um parênteses. Uma cliente. Lembra da cliente falando? Ela falou isso tudinho. Uma cliente isso não foi nada passada. combinado, Juro né? por Deus, fui falando aqui, vocês... Juro, a cliente disse exatamente isso semana passada. Exatamente, do Tamarineira. E veja, meu Deus, eu estou assim impressionada. O Tamarineira, ele foi lançado na pandemia. Sabe como foi que eu fiz a apresentação do Tamarineira?
No cinema do Pina, as pessoas tinha 300 corretores dentro dos carros. Meu Deus, agora que eu tô me lembrando. No drive. No drive. Agora que eu tô me lembrando. A gente Interessante, viu? Eu falei para ninguém, porque eu não via ninguém, eu só via carros. E como era na pandemia e a gente queria lançar esse empreendimento, a gente fez o evento, acho que tipo assim, 200 carros, 300 carros, sei lá. E tinha um número máximo de quantidade de pessoas dentro do carro. Já não estava naquele momento trash-core, acho que estava num intervalo. E eu me comunicava com o pessoal através do buzina e farol, pisca, porque eu não via as pessoas. E eu me lembro, veja só que coisa, né? Agora que a gente vai entregar até um tempo antes, que lá era pandemia. A gente trocou o projeto todo, Mônica. A área comum de lá, a gente botou horta, botou árvore, botou área externa, botou... E não é marketing, não, sério. Agora que eu estou casando as informações que era na pandemia, a gente fez um lançamento, assim, bem específico. E o produto foi... E a gente, semana passada, escutou exatamente isso da cliente. Mariana, isso eu Dessa chamo, turma, né, eu chamo de de 60 sabedoria, né? anos. Você disse uma coisa aí que me chamou muita atenção, que é a gente trocou o projeto. Porque eu já tive oportunidades de pessoas já assim, fazendo estudo e tal, eu disse, não, mas o projeto está pronto, eu gosto disso e é isso. Não. Essa questão de você, de fato, o seu olhar, né? Mais acurado, mais crítico, para o que de fato o mercado está querendo, o consumidor está querendo, e você chegar e dizer assim, vou mudar o projeto. E olha que você mudou o projeto no meio de uma confusão. No meio do Né? Porque a gente não sabia para onde ia o mundo. Porque eu lembro quando a pandemia começou, não, isso vai durar 1 mês, 2 meses. A coisa foi se arrastando, a gente não sabia onde é que ia dar. O mercado imobiliário, de alguma forma, surpreendeu, porque quando todo mundo esperava todo mundo se voltou para comprar imóveis, né? As pessoas não podiam viajar, trocar de carro para quê? Que ninguém saía para canto nenhum. Então, se voltaram para investir. Já não podia lazer, viagem, nada, né? E aí você teve essa coragem no sentido de você ter essa sua perspicácia de dizer, eu vou mudar o projeto. Porque são essas viradinhas de chave que mudam o contexto. E quando você, de repente, agora parou para... Puxa vida, a gente fez isso na hora que a gente está entregando e aí deu certo. Porque esse olhar clínico, eu sempre digo assim, esse olhar clínico, puxando um pouco de saco para o nosso sexo feminino aqui, de ter isso. Você diz assim, olha, todo dia olha aqui os números, não sei o quê, tá, estou acompanhando e tal. Seu olhar de gestão, que é importante, né? Mas o seu olhar da sensibilidade também, né? Saber que naquele momento ali tinha que ser feita alguma coisa para que você pudesse ter o êxito, né? Que você colocasse aquilo ali não só para você ter os seus indicadores de venda, mas para que você pudesse atender uma nova necessidade do mercado, né? E fez toda a diferença no empreendimento. A aceitação do empreendimento fez toda a diferença, porque, inclusive, a gente comprou o terreno já com o projeto aprovado. Foi uma coragem mesmo, porque estava muito em cima de lançar. E a gente deu um passo para trás, exatamente para atender essa questão da família, né? A gente mudou apartamento, mudou varanda, mudou cozinha, meu Deus. A gente repensou a planta inteira do apartamento. O que é que eu vou fazer nesse quadrado aqui? Então, assim, foi todo repensado. E fora isso, todas as áreas de lazer também foram repensadas. E atende perfeitamente. Ô, Mônica, vou lançar um desafio. Vou lançar um desafio. Primeiro corretor que escutar esse podcast e quiser vender um tamarineira para Mônica, eu vou deixar. Pode entrar em contato comigo. Vamos ver os argumentos de venda, né? Fazer teste. Mas assim, vocês devem ter visto, mas foi recente agora na Vejinha São Paulo, saiu uma matéria grande falando sobre imóveis bem compactos. Não sei se vocês viram. Eu vi, não. Recente. Vou te mandar, então. Não. E aí surgiram assim, movimentos de críticas, né? Porque hoje o que você posta, as pessoas comentam, criticando, elogiando, enfim. Ou a favor ou contra. E aí as pessoas, na reportagem, falavam justamente, olha, a minha necessidade são 30 metros, eu me resolvo aqui dentro, né? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas também têm as suas, né, necessidades e desejos. Não, eu quero um apartamento de 400 metros. Tudo bem, você também. Agora, você tem condições de fazer o aporte de um apartamento tão assim... Ok, ótimo. Então, é você saber fazer a leitura do mercado com esse público que é completamente hoje distinto, né? E aí você tem pessoas que têm recurso, mas quer morar num de 30 metros, com todos os serviços, funcionalidade. Está tudo certo. Você tem pessoas com recursos que quer comprar um de 400 metros, está tudo certo. O que você não pode é não ficar atento
a esses movimentos do mercado. A não mudar, no caso, um projeto no meio do caminho. A ficar achando que a sua opinião e a sua ideia é a correta. Ouça. Eu sempre digo muito isso. Ouça, ouça, ouça. Lógico que a decisão é um ato muito solitário, né? Mas ouça. Mas tem gente que não quer ouvir, né? Não quer ouvir. E quando a gente fala ouvir, quando eu digo ouvir o mercado, ouvir as pessoas. Eu adoro, no caso, fazer entrevistas, né, em profundidade, quando a gente está fazendo os trabalhos. Porque quase uma terapia, né? É uma terapia. E os insights que saem. Várias, às vezes, a gente trouxe ideias até de nome. Apoiar a campanha de marketing naquela frase, que as pessoas, quando começam a falar, se empolgam e dizem o que elas desejam. E aí, se você pegar isso, trouxer para a sua área, que é a área de marketing, né? Que eu me aventurei num dos cursos, fiz também marketing. Se você trouxer isso e entender que marketing não é só o que as pessoas acham que é muito mais entender, né, o que o mercado está precisando, você faz isso, você tem esse apoio da alta liderança, assim, vamos mudar porque é isso que está acontecendo. Então, assim, por mais que o mundo avance, por mais que a tecnologia venha, mas, assim, são, né, os movimentos do mercado que a gente tem que entender. E, claro, às vezes provocar, porque às vezes a gente chega e oferece um produto inusitado, né, arrojado, e vamos ver. Lógico, todo negócio tem os seus bandeirantes e tem os seguidores, né? Acontece. Ô, Mônica, e falando assim do nosso mercado agora, a nossa região, digamos, né, Pernambuco, Recife, enfim, região metropolitana, para onde está crescendo o desenvolvimento do nosso mercado imobiliário? Como é que você enxerga assim, o crescimento da cidade, as regiões e as áreas que vão valorizar? Quais são os novos caminhos? Olha, eu, com essa janela de quase 30 anos, observando os prédios subirem, né? A janela aberta, né? A janela de Mônica é 24 horas aberta. Você fica olhando assim, para onde a cidade está crescendo, né? E eu venho dizendo que eu desejo muito que... Porque é o seguinte, se a gente for falar de Recife especificamente, Recife não tem muito para onde você crescer, a não ser para alguns bairros mais na Zona Oeste e tal. Mas existe uma área que há muito tempo eu falo muito dela, né? Desejo muito, vendo esse movimento dela, que é a área central do Recife. E, inclusive, acho que há uma semana, 2, saiu uma reportagem falando justamente sobre a importância do centro. Por quê? Você viaja, né? Os lugares mais valorizados do mundo são as regiões centrais. A gente tem um rio, assim, tem uma natureza exuberante. Eu ontem passei uma aula de filosofia falando de Veneza. E sempre falando sobre o centro de Veneza, a cidade. Aí foi falando depois de Roma, porque o centro, sempre se falando em centro, né? E um centro que ele é um centro... que tem características que as pessoas da terra gostam, ou seja, está mais perto do mar, do rio, da natureza, né? Então, claro que a gente tem, se você pensar, Boa Viagem não existia como existe hoje, nem tampouco Piedade, e aí você vai se encaminhando ali para a parte do Paiva. Então, você tem, evidentemente, todo um desejo das pessoas de morarem perto da praia, ou seja, de usufruírem dessa gentileza urbana que a gente tem na natureza aqui. Porém, a gente sabe também que existem questões de mobilidade. A gente, por mais que a gente ache que o deslocamento custa, né? Você sai daqui hoje para um determinado local, você vai gastar tanto tempo, e o cara está mais perto do trabalho e tal. Aí eu olho aqui para essa região e disse, meu Deus, tem tanta coisa a ser colocada. Agora, é lógico que eu sei que é uma coisa que vem aos poucos. E lógico que eu vejo esses movimentos de retrofit que começaram na cidade, eu fico me perguntando quantos outros retrofits poderiam ser feitos nessa região que poderiam trazer uma moradia para cá. Eu acho um charme, né? Eu acho super charmoso. Um centro cuidado, assim, um centro cuidado, né? Eu acho muito charmoso, assim, quando você Porque, vai... assim, essa região dos 12 bairros, né? Que, inclusive, a reportagem falava sobre isso, que são os 12 bairros que estão empurrando essa região central para ela acontecer. Porque as pessoas querem morar perto de coisas que tenham infraestrutura, né? Então, ficou todo mundo ali perto de Aflitos, Espinheiro, Graças, aí corre para Boa Viagem, que é o outro polo ali. E ficou nesses dois focos aqui, e as outras regiões foram, né, aos poucos. Quem, evidentemente, conseguiu comprar bons terrenos, tudo bem. Mas, assim, e aí? Né? Para onde vai agora? Então, se você pensar como é que é o comportamento dessas pessoas, você tem, por exemplo, aqui no centro, né,
um projeto que é o Porto Digital, que ancora muito, traz muito esse novo movimento aí dessa turma mais jovem também. Então, como é que a gente, de repente, não pode olhar para... o prefeito, graças a Deus, também está olhando, né, para essa iniciativa aí. Tem um projeto de recentro aí para poder valorizar. E é lógico... Eu estava conversando com a arquiteta, lembra que a gente estava conversando com a arquiteta que fez o stand da gente, com Séfora? Sim. Que ela estava fazendo uma coisa de praça lá, tu lembra? Que ela estava fazendo uma coisa de algumas praças ali por trás, algum trabalho, que ela é daquela área, né? De revitalização da Aurora. Várias regiões ali na Aurora estão sendo revitalizadas e já estão acontecendo. Eu passei por lá hoje, domingo. Domingo eu passei por lá para dar uma olhada e tal, assim. E está bem, inclusive, não é só o pessoal que anda de bike, as pessoas estão ficando mesmo ali. Isso é muito agradável, né? E você ter isso para a cidade, as pessoas podendo frequentar e, né, fazer o uso não só da praia, mas também de um espaço verde, né, público. Isso é maravilhoso. E claro que, evidentemente, toda essa história da pandemia levou todo mundo para o litoral, que é um litoral que muita gente me pergunta, quando é que o litoral norte vai, né, florescer? Aí eu disse mesmo. Eu disse, olha, existem muitas coisas para acontecer ainda no sul e o norte também tem muita coisa bonita. Mas a gente não pode achar que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, né? Porque as coisas da vida têm a sua cadência, né? Então, se eu pudesse dizer para vocês, eu fico olhando muito isso, sabe? Ô, Mônica, a gente conversando e eu pensando, já estou pensando aqui no cliente, 60 mais, vou chamar isso, 65 mais. Uma coisa que eu acho que impacta, talvez, eu fico pensando agora do lado aqui, como viabilizar financeiramente. Porque o que é que a gente via muito, né? Às vezes é filho comprando, porque a pessoa já não é mais idosa. A pessoa com 65 anos pode comprar seu apartamento. Não precisa que o filho compre, né? A pessoa... E aí eu pensando nos financiamentos bancários, né? Porque eles são limitados a 70 anos. Isso vai ter que ser revisto. Tem que ser revisto, né? Do mesmo jeito que as pessoas estão vivendo mais, os processos têm que se atualizar também. Né? Porque, veja, termina que o banco cobra mais o seguro, que fica mais caro por conta da idade, que já não faz mais sentido se a pessoa vai viver mais. Tem que ser revisto. E tem que ser revisto o prazo também. Porque senão a pessoa só vai comprar apartamento se tiver um dinheiro guardado durante muito tempo. Não vai ter, não é? Não vai ter o benefício do financiamento bancário, né? Como o mercado imobiliário, outras coisas para essa geração mais sênior também estão se adequando, né? Porque você tem pessoas que estão consumindo e as pessoas não estão percebendo. Você percebe do meu pai, quando ele ele comprou um apartamento, ele disse, eu vou tirar financiamento porque eu quero sentir, eu quero, sabe? Fazer a experiência. Isso, mesmo. Né? E ele disse, eu não vou tirar meu dinheiro, não, vou tirar o financiamento. Eu vou deixar meu dinheiro guardado e tal. E ele, na época, só pôde financiar, eu acho que tinha, tipo, lá, 30 anos, e ele só pôde financiar 14. Ou era 12, não me lembro. E para ele, mas eu sou jovem. Sabe, eu estou economicamente ativo, eu produzo, eu estou, né, na empresa, eu estou produzindo e eu só vou poder financiar 14 anos. Né? Então, para ele foi uma coisa assim, era um empecilho, porque fica a parcela mais alta, né? Então, acho que tem que existir essa movimentação também, né? Do mercado financeiro de se adaptar. Eu diria, as agora possibilidades. Eu me lembrei, assim, de repente vocês vão abrir, vocês, o mercado vai entender que para essa linha sênior vai fazer de financiamento direto. Isso, porque de repente tem uma condição de até ter comprovação de renda maior. Se o mercado viveu anos e anos e anos assim, desse jeito, de repente, isso foi uma ideia que surgiu agora. É claro que as coisas não são assim, né? A partir de amanhã é isso. Não, mas são alternativas, né? Eu acho que do mesmo jeito até que os bancos tradicionais estão sendo... tem uma condição de desembolso boa, né? Porque já tem uma estabilidade financeira. Que, de repente, esse cliente serve para a empresa, mas não serve para o banco, mas serve para a empresa. Pois é. E, assim, do mesmo jeito que os bancos tradicionais hoje, assim, com todo respeito à instituição bancária, estão sendo, assim, mexidos com essas novas formas de você ter aporte de recursos com as fintechs, não sei o quê, de repente pode vir daí, né, uma solução para isso aí. A gente está num mundo assim, bastante mutante, né? Então, o que eu sempre defendo é você realmente olhar
esses movimentos do mercado e trazer para uma discussão, que eu acho que é muito saudável quando você coloca. E ainda mais quando você tem numa mesa várias gerações, ou seja, que podem trazer experiências e tal, e ouça, e de repente faz sentido, não faz sentido. Dica de MBA aqui, ouça, por favor, ouça. Ô, Mônica, a gente conversou já há muito tempo, não foi? Mas peraí, pode um pouquinho mais. A gente falou um pouco dessa coisa da liderança feminina, mas a gente não se aprofundou, né? E a gente tem aqui na Pernambuco muito forte essa questão da liderança feminina e nunca foi proposital. Nós temos hoje, por exemplo, a gente tem hoje uma superintendente de obra que é mulher. A nossa grande maioria de engenheiras são mulheres. A obra do Agamenon é com mulher, a obra de Muro Alto, aquelas obras enormes de Muro Alto, são administradas por mulheres, né? A superintendente lá é mulher. Supervisora, desculpe. É mulher e a engenheira é mulher. E não foi uma coisa, acho que, proposital. Não foi assim, vamos contratar a engenheira, a Pernambuco Consultora vai ser referência no mercado de empresa que tem mulher. Não foi, inclusive, para mim também. Eu, hoje, só trabalho com líder mulher. E seria, talvez, até natural que eu fosse buscar homens por conta dessas questões de ausência, porque tem filho, porque engravida, ou porque, sei lá, tem que levar menino para... E eu nunca tive isso aqui na Pernambuco. A gente nunca sentiu isso. É interessante esse movimento natural de vocês, né? A gente nunca teve assim, nem foi proposital, nem nunca teve dificuldade com a liderança feminina. Nunca foi, tá vendo que não era para ter contratado, aí vai tirar a licença maternidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E todas, a maioria tem filho, a maioria, né, e tá aí. E eu acho que fica também uma troca sobre isso, né, sobre o olhar feminino mesmo. Que, às vezes, eu me pergunto por que dá tão certo. Aquela coisa de olhar para o apartamento, não saber porque o outro vende e o outro não vende. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente consegue, de repente, estar no mercado que é mais fortemente masculino, de repente, no mercado imobiliário, consultora, obra, engenheiro e tal, e ter o equilíbrio do olhar feminino, de repente, na liderança, sabe? Eu me pergunto muito em que ponto está dando certo o equilíbrio, porque nunca foi uma coisa combinada. A gente não disse, vou agora contratar, esse agora da Agamenon, dessa obra da Agamenon, que é uma engenheira nova mulher. Acabou de entrar, né? Existe uma questão hoje que está sendo muito, muito, muito atenta, que é a questão do capital humano, né? Assim, foram muitas coisas que aconteceram em termos de gestão, mas, assim, o olhar para as pessoas, né? O olhar para as pessoas que estão ali na sua liderança, porque liderança é uma coisa que você conquista, que você está preocupado em desenvolver o outro, não é eu sou chefe do outro, não é isso. Eu sou a pessoa que inspira o outro, certamente você deve inspirar outras pessoas aqui dentro a, de repente, amanhã fazer uma gestão do jeito que você faz. Mas, assim, o que eu penso é isso. Eu acho que, não desmerecendo de forma nenhuma o sexo masculino, porque tem muitos homens também que são maravilhosos em termos de sensibilidade, né? Isso não dizendo que, falando um pouco de, porque a orientação é A ou B, não. Mas, assim, é da nossa natureza feminina essa coisa mais delicada, mais atenta, a coisa da maternidade de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, durante muitos anos foi negado isso para a gente, né? De a gente poder fazer isso no mercado profissional. E quando você traz isso no DNA de vocês aqui dentro, e você diz assim, olha, não foi proposital, foi indo, de repente foi. E vocês têm um time que vocês podem dizer, olha, nós somos tão competentes quanto, né? Empresas que também são lideradas por homens, assim, que têm engenheiros homens em obras, e as nossas obras também têm mulheres em obras. Então, eu acho que só tem ganho, sabe? Eu acho que quando... eu lembro que uma vei eu entrei num canteiro de obra e tinha uma mulher fazendo sabe como é que é? A obra fina, o acabamento final. Aí eu disse assim, você aqui, aí o engenheiro da obra disse, eu só quero mulher fazendo isso, porque detalhista, né? Cuidadosa, eu quero que isso aqui fique um brinco. Então, é isso, é o detalhe, né? Eu acho que essa tua percepção, teu jeito, né? Que
daquela menina ousada que eu conheci lá há muitos anos Lá do atrás. café. Eu disse, meu Deus, essa menina vai longe, viu? Estou aqui inventando podpack, ó aí. E aí essa menina foi longe. Eu fico muito feliz, Mariana. Assim, estou falando isso de uma forma muito tranquila, né? Porque é muito prazeroso você... Porque as pessoas às vezes, poxa, você está... Não, mas eu acho que reconhecer o talento, o valor, aonde você conseguiu chegar e o que você está fazendo, eu acho que é merecedor realmente, assim, de... É porque às vezes de eu sou reconhecimento. chamada, sabe, muito. Por isso que eu queria fazer um podpack. Eu perguntando para você. Conte aí olha da aí, sua minha vida e gente. tal. É verdade, ninguém me entrevistou ainda. Eu não fui convidada nenhuma vez aqui. Eu nesse quis fazer podpack. isso hoje, de surpresa, viu? Mas tudo Olha aí, bem. a gente vai ter que marcar outro. Porque Mas- certamente na sua linha do tempo aí de você contando a sua vida, você vai trazer muito dessa experiência. E vai, evidentemente, como você mesmo colocou assim, inspirar muita gente. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de inspirar, porque a gente tem esse canal, né? Querendo ou não, é um canal de acesso, né? E que a gente pode levar informação e quanto mais pessoas nos escutarem, melhor. Mais alguma informação, mais alguma bola de cristal que você quer de Mônica? Eu acho que eu fiz todas as perguntas. Eu, na minha é um bola prazer, de cristal, um assim, eu tô prazer vendo ter você que aqui. esse corretor vai me trazer esse Tamarineira Prince. Eu acho que eu vou Obrigada, sair com bola de também. cristal e venda desse podcast. Mônica, olha, obrigado, um presente para Ai, você. obrigada, Mariana. Não precisava, viu? Eu Porque precisava. posso Abra abrir você aqui para pode, ver. deve. Porque, assim, é um prazer realmente estar aqui por... Né, E nessa que a gente tantos e sempre teve tantos sintonia para anos. conversar, né, Mônica? A É. gente gosta, né? Ave Maria. Ai, que linda. Que Seu linda nome mesmo, viu? específica para Ai, você. que ótimo, que bom. Maravilha, viu? Vou usar bastante. Obrigada, Mônica. Eu Demais. que agradeço, Mariana. Demais mesmo. Sucesso é para vocês, né? Vou continuar olhando os tapumes aí, esperando os lançamentos. Ela disse que viu os nossos lá de Piedade, lá da Rua Vi. da Aurora. Tá saindo coisa aí. Tá? Lá no Rosarinho também, né? Rosarinho, Aquele do Rosarinho, Mônica, pra tu ver como é longa a nossa jornada. Acho que são uns 7 anos, 8 anos aquilo ali que a gente tá tentando. Mas tem 2, né? Tem dois, tem dois. Um é mais antigo, que é mais perto da praça, e um mais novo. Mas é longa a jornada. Aí não adianta eu insistir, tem que ser aquele projeto. Eu sei lá se quando a gente começou a tratar do terreno, se era o projeto ideal. É o desafio, né? É. Porque antes de você conceber, até você chegar lá no final, é um tempo muito grande. E tem que ficar de olho para se adaptar. É isso. Então, pessoal, obrigada, Mônica. Eu que Você agradeço é maravilhosa. Eu mais uma vez. sabia que isso é maravilhoso. Você quer deixar seu Instagram, o seu contato, o seu e-mail, já que você não é das redes sociais, o pessoal te achar, um e-mail, sei lá, alguém quiser perguntar alguma dúvida. Se quiserem me achar, entre em contato com você, eles vão me achar. Arrasou! Então, pessoal, siga a gente nas redes sociais, tá? Entre na nossa conta do YouTube. Por favor, curta e se inscreva para que você possa ser sempre avisado dos nossos vídeos. Me segue no Instagram, Mariana_1, Pernambuco Consultora. Tani também quer deixar algum contato aí, pessoal, dar ideias para o marketing, sugestões. Instagram fale da conosco. Pernambuco, minha gente, sigam, falem tudo que vocês tiverem de ideia lá, que a gente vai, botar em prática, ação. Bota o Fale Conosco aqui, Fale Conosco, @pernambucoconsultora.com.br, tá? Obrigada, pessoal.